Se você me ajuda. Graça e paz. Nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando escatologia literária. Tá? Os livros são os livros do Apocalipse, de Daniel e Apocalipse, que a gente chama de escatologia literária. Então, eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula. Se você quer fazer parte desta família que já se tornou, né, a nossa turma, você pode se matricular pelo WhatsApp 9, aí 8938 0246 0246 8938 0246 e você pode começar o seu seminário conosco. Então, agora hoje nós vamos começar as cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na tua presença, pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, pedimos que derrames sobre nós a tua bênção, pedimos que nos ajude a servi-lo, a adorá-lo e a exaltá-lo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós rogamos, nós imploramos. Amém. Então, diz assim, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, nós vamos começar a nossa exposição da carta aos Efésios. Nós sabemos que esta igreja foi uma igreja que fez parte da viagem missionária do apóstolo Paulo, mais precisamente da sua segunda viagem. E ali ele, juntamente com Priscila e Áquila, né, eles iniciam o trabalho e depois eles colocam lá Timóteo para... E essa cidade de Éfeso, nós já vimos que ela era importantíssima. Ela só ficava atrás de Roma, de Alexandria e de Antioquia, mas ela era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Nós já vimos isso quando a gente estudou a carta aos Efésios. Nós vimos que ali foi o único lugar onde o apóstolo Paulo passou mais de 2 anos ensinando, inclusive num seminário lá na escola de um certo tirano. Em Éfeso tinha o Artemísio. As cartas às igrejas em Éfeso, elas têm muito a ver com o que está acontecendo na cidade e na igreja. Jesus, para falar a estas igrejas, ele lê, ele vislumbra, ele contempla tudo o que acontece naquela cidade e ele usa estes acontecimentos para falar à igreja de um modo que ela possa compreender, por exemplo, né,
Se nós olharmos para a igreja de Filadélfia, Jesus diz que ela vai fazer coluna. Mas por que coluna? Porque Filadélfia, né, ela tinha muito terremoto. Então, numa cidade que tem muito terremoto, precisa-se de muitas colunas. Por exemplo, a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha banco, indústria, têxtil. E aí Jesus diz que aqueles homens devem comprar, devem adquirir roupas, e lá tinha o famoso pó frígio. Então, quando a gente conhece, né, as igrejas, elas são para estudar essas igrejas e o que Jesus quis falar com cada um, faz-se necessário que a gente tenha uma boa introdução do local, do ambiente onde o Claes, Deus abençoe, e todo mundo faça igual o Claes, coloque aí de letras maiúsculas que dá para o velho aqui ver, né? Então, o que que acontece? Essa cidade de Éfeso, muito importante, ela era localizada perto do Artemísio, que era o templo de Atenas, né? O templo de Atenas, não, desculpa, o templo da Diana, da Artemis. Ela tinha o nome grego, Artemis, e nós já vimos, tinha 127 colunas, mais de 100 metros, era um templo de mais de um quarteirão, quase equivalente a 9 andares, um prédio de hoje. Mas o que que Alexandre fez? Ele tirou isso, a cidade de perto do templo e levou para perto do mar, né? E ali tinha um rio chamado Rio Cais, e este rio trazia muita, é o que a gente chama de assoreamento. O que é um assoreamento? É quando um rio ele vai trazendo areia, madeira, e aí vai ficando impossível de trafegar, de navegar. Então, Alexandre, muito sábio, transportou aquela cidade do. Preste bem atenção, porque isso vai ser muito importante na hora da interpretação. Essa cidade transportou o centro, digamos assim, para perto do mar. E ali tinha o porto. E Éfeso ficou sendo um porto. E aí a cidade cresceu. E o que que acontece? Éfeso também ficou debaixo do poder romano. Éfeso era agora a capital de Roma, na Ásia. E aí tinha aquele problema do imperador. Éfeso ficava nas rotas comerciais. Então, Éfeso era uma cidade muito importante e em Éfeso havia o culto ao imperador Domiciano, que ele vai de 81, alguns dizem de 82 a 96. Ele designou Éfeso como sentinela ou guardião do culto ao imperador. Então, lá em Éfeso, nós temos também o culto, a igreja tinha o culto ao imperador. Como era a igreja ali? Né? Nós já vimos que Paulo fundou aquela igreja, essa igreja cresceu, mas ali era uma cidade, né, difícil, mas em meio às dificuldades, essa igreja cresceu com Paulo, Átila e Priscila, e posteriormente com Timóteo. Aquela era uma cidade onde, como eu já disse, era rota comercial. Então, ali, muitas pessoas passavam
E também tinha muita gente mendigando, e muitos destes mendigos e das pessoas que passavam por aquela cidade chegavam-se às igrejas, alguns convertidos, outros para enganar. Então, lembre-se disso quando aquela igreja coloca à prova as pessoas. Por quê? Porque era uma cidade onde passava muita gente, então era uma igreja que estava constantemente em perigo de ser ludibriada, de ser enganada. E aí agora nós vamos, de posse destas informações, conhecer que Jesus diz a estas igrejas. Ele disse, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Na última aula, não falei, porque eu ia falar agora, sobre a questão de Jesus estar passeando. João viu, ele se volta, e aí ele vê um filho do homem, que é Jesus Cristo, expressão tirada do livro de Daniel e Ezequiel, passeando no meio de candelabros, de candeeiros, de castiçais de ouro. E primeiro ele vê Jesus com 7 estrelas na mão. E ele diz que essas 7 estrelas são os anjos da igreja. E ele passeia no meio de 7 candelabros. Nós já vimos que 7 é uma referência à completude. 7 não é o número da perfeição, porque você vai ver que tinha 7 chifres, a besta tem 7. Hein? Então, o que acontece? Esse povo, agora, de Éfeso, João vai ver Jesus Cristo, João, melhor dizendo, não esse povo, mas João. João vai ver o Senhor Jesus com 7 estrelas na mão. Então, quando diz que, depois desse verbo, e vi, quando fala-se de estrelas na mão, significa que eram estrelas pequenas, né? A ponto de caberem dentro da palma da mão de Jesus Cristo. E que ele caminha, e o verbo algumas vezes é usado, é o peripatel, caminhar ao redor, é como um soldado, um coronel que está guardando, andando em volta, patrulhando, supervisionando. Assim. Então, o João vai terminar o capítulo 1 dizendo que, interpretando, dando-nos uma diretriz para que a gente possa interpretar o Apocalipse, mostrando que o Apocalipse é um livro figurado em muitas partes e que nós devemos tomar muito cuidado com a interpretação literal. E aí ele diz assim, olha, João, as 7 estrelas que você viu são 7 anjos. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Quando a gente fala de candelabro no Antigo Testamento, só tinha um. Lá no templo, que hoje é chamado de menorá, né? Candeeiro, um castiçal, era um castiçal só, mas com 7 saídas. É como se você tivesse hoje uma lamparina, mas ao invés de ter só uma saída, você fizesse 7. Então, nesse texto aqui, nós temos Jesus passeando no meio de 7 candeeiros. E ele diz que esses candeeiros são a igreja. Mas a confusão está
quando ele diz que ele tem na mão os anjos das igrejas. Então, essa expressão anjos, né? O angelus, o angelos, os anjos da eclesia, o anjo da igreja. Então, essa expressão, escreve ao anjo da igreja, ela é muito difícil de ser interpretada. Existem várias interpretações. Eu vou começar com a popular. A interpretação popular, né, é a interpretação que diz que esse anjo da igreja seria o bispo, o líder. Tem o microfone aberto aí, eu acho que é o teu, Evaldo. O líder da igreja. Então, essa é um. Existem outras interpretações, porque é difícil você dizer que é o bispo, porque em nenhuma carta se refere ao líder da igreja, ao pastor da igreja, falando de uma forma mais simples. Sempre essa mensagem, ela fala à igreja, e não há nenhuma menção, por exemplo, a igreja tolera Jezabel, a igreja tem os nicolaítas, mas não há nenhuma menção dizendo assim, pastor, porque você não tomou uma decisão, ao invés disso, cobrado uma decisão não de um líder, mas da igreja. Então, em nenhum momento se faz menção a se o pastor está certo, se o pastor está errado. Então, por isso, alguns acham quase que improvável que essa expressão anjo se refira ao líder da igreja. Outros dizem o seguinte, já que é difícil, então eles dizem que o anjo é um anjo literal. Que assim como Israel tinha o arcanjo Miguel, e as outras nações tinham um anjo para sua proteção, como nós vemos no livro de Daniel, que é o livro que antecede o Apocalipse, que tem muita relação, conexão um com o outro. Então, alguns defendem que cada igreja tem um anjo que cuida do interesse desta igreja e que esse anjo aqui seria esse anjo literal. Então, o Senhor estaria falando ao anjo espiritual, ao anjo ser espiritual que cuida de cada igreja. Essa é uma outra interpretação. É complicada também, porque não há esse ensinamento de uma liderança na igreja de um anjo, ou essa ligação, mas alguns fazem aquela questão lá de Pedro, que Pedro bate na porta, a menina diz é seu anjo. Então, o que acontece? Outros dizem não. Não foi nem o pastor, nem o bispo, nem um anjo, literalmente. Então, muitos teólogos acreditam que era um anjo mesmo. Essa segunda definição. Outros dizem o seguinte, não era nem um anjo, nem um pastor. Mas a palavra anjo significa os mensageiros que levaram a carta de João às igrejas. Como a palavra angelos quer dizer mensageiros, então eles dizem que essa palavra ao anjo quer dizer o anjo que levou, o mensageiro que levou a carta das mãos de João para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna. E as coisas vão
por aí afora. Um monte de interpretação, de tal maneira que nós não podemos ser dogmáticos, ou seja, dizer é isso, porque João não deixou claro quem seria esse anjo da igreja. Se ele tivesse falado ao anjo da igreja, e lá na frente ele tivesse dito ao anjo da igreja, né? Ou se ele tivesse feito, ficaria muito fácil, maravilhoso, né? Se ele tivesse dito lá quando ele disse, e as 7 estrelas são os anjos da igreja, e ele tivesse colocado mais assim, e os anjos da igreja são os líderes das igrejas, aí ficaria melhor, né? Era mais fácil para a gente entender. No meu entendimento, eu entendo que esse anjo é uma figura criada para falar toda a igreja. É como se você dissesse assim, rapaz, olha, eu quero falar toda a igreja. Existe uma maneira de você, de uma pessoa educada, chegar num lugar e ela fazer um cumprimento, uma saudação, e essa pessoa dizer, escolher uma pessoa ilustre ali, que ela gosta, e dizer assim, na pessoa do fulano de tal, eu cumprimento todos os homens, todas as mulheres aqui presentes, ou todos e todas. Então, ele pega uma pessoa, quando, na verdade, ele está querendo falar com todas. Então, eu creio, até agora, por que, professor Pedro? Porque eu nunca vou parar de estudar. Quando você estuda, você vai ver que são apresentadas as possibilidades, mas são apresentadas também as dificuldades para cada uma dessas. Então, eu creio que Jesus escolhe uma personagem, um anjo, né, e fala a esse anjo, quando, na verdade, ele está querendo falar à igreja inteira. Então, essa é a minha maneira de pensar. Então, a mensagem de Jesus não é para o anjo, como a gente vê. A mensagem de Jesus é para a igreja inteira. Agora, como existem as interpretações, né, não é, você pode utilizar como o pastor da igreja, né, como os mensageiros, como um anjo literal, como alguns teólogos fazem. Mas lembrando que nenhum de nós pode ser dogmático, ou seja, dizer, bater o martelo e dizer é isso, porque você vai encontrar dificuldades em cada uma dessas interpretações. Por isso é que eu creio e também enfrento dificuldades que esse anjo representa a igreja. É como se Jesus quisesse falar com a igreja toda do Evaldo e dissesse, ao invés de se dirigir à igreja toda, dissesse Evaldo. Mas quando, na verdade, ele está se referindo não apenas ao Evaldo, mas à igreja inteira. Então, o que acontece? Ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Aí vai acontecer nessas cartas uma espécie de modelo. Estas cartas, Jesus vai se apresentar com uma ou mais das características que João viu. Os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, da boca sai uma espada.
Então, dependendo da situação da igreja, Jesus vai se apresentar a esta igreja de acordo com uma daquelas características que João viu quando viu Cristo ressurreto. E aqui ele diz assim: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Aí, como nós já vimos as interpretações, aquele que tem, né, e anda no meio, esse andar aqui é o verbo peripatel, que quer dizer andar como um soldado, como um comandante, andar ao redor, patrulhando, tanto para defender quanto para punir. Então ele está dizendo, olha, eu tenho na minha mão as igrejas, ou se você quiser, o líder. E eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro, como um general, como um patrulhador, como aquele que não deixou sua igreja, porque nós já vimos que a igreja está debaixo de perseguição, sob Domiciano. Então, dava a ideia, passava-se a ideia de que, cadê Deus? Se o Domiciano está aí matando os cristãos, se as pessoas estão sofrendo, se os bens estão confiscados, aí Jesus chega e diz, olha, eu patrulho, eu comando a minha igreja, protejo dos de fora, mas também vigio os erros de dentro. E aí nós vamos ver agora que Jesus vai falar. Então, nessas cartas tem uma apresentação do Cristo, qual uma ou mais características, e depois nós temos o que a gente chama de louvor. Louvor é elogio. Censura. Depois nós temos a censura. Então, Jesus vai geralmente dizer assim, olha, sei que você fez isso, sei que você fez aquilo. Aí tem um tal do mais. O mais é que complica. Ele diz, mas, as conjunções adversativas. Entretanto, contudo, porém, todavia. Então, Jesus sempre vai ter também censura. Só 2 igrejas não recebem censura. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras recebem. Então, Jesus agora vai para o elogio. Ele já se apresentou e agora ele vai para o elogio. Ele diz assim, conheço, versículo 2, conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Então, são 3 coisas que Jesus conhece. As obras, tá, que eles faziam. Aí vai, essa palavra é erga, são obras, né? Não são simplesmente boas obras, elas fazem referência a toda a caminhada espiritual do crente, como indicado pelo sentido de obras. Então, Jesus diz, olha, sei tudo que vocês fizeram. Segundo é o trabalho, que é a palavra corpus, que é trabalhar até a exaustão. Então, esta igreja era uma igreja que trabalhava, mas trabalhava duro, trabalhava até a exaustão. E nós temos a palavra perseverança, que é hipomone, que significa perseverança, constância, persistência, ou seja, esta era uma igreja que nadava contra a correnteza, era uma igreja que perseverava, que ia em frente. Então, isso é o louvor. Aí agora nós vemos, aqui seria a censura, mas por uma questão de digitação, eu botei louvor, agora vem a censura. Ele já disse, olha, eu conheço as tuas obras, sei o que você fez,
sei que vocês fizeram. E aí ele diz, sei o que vocês fizeram, sei que vocês trabalharam duro na minha obra, e sei que vocês são persistentes, perseverantes, vocês são constantes. Aí vem agora a censura. Sei que não pode suportar os maus. Ou melhor, ainda continua aqui no louvor. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Então, Jesus diz, sei que não pode suportar os maus. Então, essa era uma igreja, né, ensinada pelo apóstolo Paulo, teologicamente. Então, essa igreja, ela tinha uma espécie de ódio, de não suportar, de não admitir a heresia dentro dela. Eles tinham intolerância para com o herege. Não havia, nesta igreja, tolerância. Então, chegaram pessoas lá, naquela época era comum, tinha os apóstolos e tinha as pessoas que saíam enviadas pelas igrejas, e essas pessoas se auto-intitulavam apóstolos. E aí, com essa designação de apóstolo, eles tinham autoridade para pregar. Então, muitas vezes, essas pessoas chegavam trazendo heresias. E aí, essa era uma igreja que não tolerava. Ela não era aquela igreja que ouve, assim, que ouve e não entende, mas era uma igreja que, acostumada com Paulo, acostumada com Timóteo, ouvia e sabia detectar o ensino equivocado. E eles tinham criado uma certa espécie de alergia à heresia. Então, diz assim, sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos. Essa igreja colocou a prova doutrinária. Aquelas pessoas chegaram e disseram, nós somos apóstolos, nós somos enviados pelas igrejas, nós temos autoridade, nós estamos ensinando aqui. Então, eles submetiam aquelas pessoas a teste. É a palavra dogmazo. É submeter a teste para aprovar. Então, aquela pessoa era submetida a teste. E aí ele assim, mas não são. Aquelas pessoas só diziam que eram, mas não passavam no teste, e descobristes que são mentirosos. Então, aquela igreja, quando via, ele sentiu de longe a heresia. E quando viam a heresia, eles imediatamente tratavam de refutar aquela heresia. Então, eles pegaram e fizeram testes, colocaram aqueles postos auto-intitulados e provaram que eles não eram apóstolos. E aí Jesus agora vai dizer o seguinte, tens perseverado, além de vocês submeterem os hereges à prova, vocês perseveraram e sofreram por causa do meu nome. Então, naquela época, era muito comum, na época da perseguição, uma pessoa que era cristã, discípulo de Jesus Cristo, sofrer porque seguia esse nome. Nós já vimos que os cristãos eram considerados canibais,
porque imaginava-se que comiam gente, quando dizia, esse é o meu corpo, comei dele todos, que eles eram incestuosos, casavam com as irmãs, que eles, né, praticavam, eles eram terroristas contra o Estado, eles não se submetiam à estátua e à adoração do imperador, que se declarava Deus e Senhor. Disse que uma vez por ano, ah, todo o habitante do Império Romano ele tinha que ir a um templo do imperador e acender um incenso e dizer o imperador é o Senhor, é o Kyrios. E todos faziam isso, iam para suas casas fazer, cumprir todas as suas religiões, mas os cristãos não. Entende assim? Estou feito por causa do meu nome. Então, era uma igreja que havia sofrido por causa do nome de Jesus. E alguns perdiam os bens, perdiam o emprego. A polícia, os soldados deixavam as pessoas baterem, não intervinham. Então, os cristãos sofreram todo tipo de maus tratos. E Jesus diz assim, tudo isso é por causa do meu nome. E não desanimaste. Ele diz, o sofrimento não fez vocês perderem o ânimo. E desanimar é sem ânimo, calma. Como se a pessoa... O desanimar é aquele que parece estar morto. Jesus disse, mas vocês não desanimaram. Com tudo isso, vocês não desanimaram. Aí ele vem e diz, agora vem a censura. Então ele fez toda um elogio, todo um louvor. Né? Lembre-se, louvor é elogio. Aí vem, né? Agora eles tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. O que aconteceu? Esse povo ficou tão ortodoxo, ficou tão com raiva das heresias, tão assim, achando que a pessoa abriu a boca, já vai dizer heresia, que eles foram esquecendo o amor, foram sendo tão inflexíveis na sua ortodoxia, que foram endurecendo o coração. É como se para eles agora todos fossem hereges, todo mundo que chegava lá, eles já tratavam, já estavam com o pé atrás, será que é herege? Será que é herege? Será que ensina a palavra de Deus? Então eles estavam muito atentos à questão da doutrina, da ortodoxia. Só que essa atenção, né, nessa atenção exagerada, eles foram deixando de amar. Então era mais ou menos assim, era aquele povo que, eu quero a doutrina correta. Não teve a doutrina correta, aqui a gente bota para arrepiar. Esse povo é herege. Só que eles foram amando tanto a doutrina correta, né, e se importando tanto com a doutrina correta, que foram esquecendo o amor. Aquele amor que eles tinham foi se apagando e eles não perceberam. Eles agora mediam as pessoas pela veracidade teológica, pela doutrina correta. E aí eles não perceberam que eles estavam muito atentos, tão focados
é, em manter firme a doutrina, isso é maravilhoso, mas eles não perceberam que isso fez com que eles esquecessem o outro lado da moeda, que é o amor. Então, eles começaram a esquecer o amor. E aí Jesus disse, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. O fato de que vocês deixaram o primeiro amor. E aí ele continua, ele faz uma exortação. Ele diz três coisas. Olha, vocês continuam sendo uma igreja boa, uma igreja bíblica, como a gente podia. Só que é uma igreja bíblica, mas muito dura, muito inflexível, que já não tem amor. E é isso que me causa medo, às vezes, na teologia, de gerar gente que tem uma boa doutrina, mas não tem mais coração. É gente que odeia padre, odeia pessoas de outras religiões, só porque elas pregam aquilo que nós consideramos heresia. Ou pregam aquelas coisas das quais nós discordamos. Então, Jesus chega para esse povo e diz, olha, biblicamente vocês estão bem, conhecimento de vocês, a reação que vocês têm, agora vocês deixaram o primeiro amor. Então ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras que praticavas no princípio. Ele diz três coisas. Primeiro, lembra-te. A gente só pode se arrepender de verdade quando a gente lembra essa palavra aqui, mnemonel. É, mnemonel é essa palavra, lembra-te, é o imperativo, né? Presente, lembrança do passado. Lembrar não é apenas trazer à mente, mas agir de acordo. Achei interessante isso que o Osborne falou. Lembrar, não era aquele povo lembrar assim, olha, outrora nós somos tão receptivos, tão cheios de amor, e ensinávamos as pessoas com tanto amor, corrigíamos com amor. Né? Agora nós ficamos tão grosseiros, tão duros. Ah, e aí ele diz, lembra-te. E a segunda coisa, ele diz assim, e arrepende. Depois que você, primeiro você tem que voltar, volta sim, volta sim. Faz esse autoexame. Lembra, quando foi que você caiu? Onde é que começou? Porque ninguém cai de uma vez. Esse povo não foi perdendo o amor em troca de uma ortodoxia rígida da noite para o dia, não. Eles foram combatendo erro, combatendo erro, combatendo erro, combatendo erro, combatendo erro. Só que, de repente, eles não perceberam que eles já agiam como os soldados de Jesus, como a polícia, como a tropa de elite de Jesus, que estava ali não apenas para combater o erro, mas para esmagar, para pisar, para ser duro, grosseiro. E aqueles que eram combatentes do erro, que acontece com muita gente que trabalha como policial, com autoridade, é isso, é de tanto lidar com coisa ruim, o coração endurece, fica perverso, fica malvado, fica sem coração.
E foi o que aconteceu com essa igreja. E aí Jesus diz, lembra-te, arrepende-te e volta para o início. Volta para o começo da fita. Volta. Não deixe de ser alguém que combate o erro, mas combata o erro com amor. Mas combata o erro com justiça. Mas combata o erro sabendo que você está combatendo o erro. Mas você ama aquele, aquela pessoa que está no erro e você quer não destruí-la, não envergonhá-la, não mostrar que você sabe mais do que ela, mas você quer recuperá-la, restaurá-la, trazê-la de volta para a igreja. Aí ele faz agora a ameaça, porque muita gente não sabe, não anda lendo muito a Bíblia e pensa que Jesus é só o Senhor do conto de fadas. Né? Ele diz assim, se não te arrependeres, se eu estou te dando a oportunidade, igreja, aí você veja como é difícil a gente interpretar como pastor da igreja. Porque em nenhum momento nessa carta Jesus falou ao líder, ou à liderança. Ele sempre falou à igreja. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ele disse, olha, você, eu espero que que você se arrependa. Mas existe a possibilidade de você não se arrepender. E se você não se arrepender, eu virei contra e tirarei o candelabro do seu lugar. Hoje, aquela cidade já não existe mais. Hoje, aquele povo, aquela cidade, é uma cidade só de ruínas. O rio trouxe tanta coisa que tapou o porto. E aí, Jesus vai agora dizer, mas tens a teu favor. Tem uma coisa que a gente chama de atenuante. A ideia é como num tribunal. A pessoa errou, errou, errou. E aí tem um atenuante. Algo que abranda, que ameniza o erro. E aí Jesus diz, tem a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Jesus chega e diz, olha, tens a teu favor, diz uma coisa que eu gosto. Isso significa que Jesus não queria que eles deixassem de examinar as doutrinas equivocadas, porque era a doutrina dos nicolaítas, da qual nós vamos falar já já. E Jesus queria que eles fizessem isso em amor e não em ódio. Que eles fizessem isso querendo restaurar o errado e não destruir. E aí Jesus disse, olha, pensa a teu favor. Tem uma coisa que pesa para o teu lado. Ele diz assim, que odeia as obras dos nicolaítas. Essa é outra que gera uma confusão enorme para muitos. Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um daqueles 7 diáconos, que para alguns ele havia se desviado, e aí fundou uma seita de Nicolau, que é duas palavras, vitória, o verbo nical, vencer, conquistar, e Laos, povo, então seria um conquistador do povo. Então, para alguns,
o líder desses nicolaítas seria aquele diácono Nicolau que havia se desviado. Para outros, ele não se desviou. Ele teria dito: tenha cuidado com a carne. E as pessoas, os seus seguidores, teriam torcido as suas palavras, dizendo para que ele ensinara que não era para ter cuidado com a carne. Então, daí se sujeitar a todo tipo de devassidão. Outra interpretação é que esses nicolaítas, e essa é uma das mais aproveitáveis, porque ela estava em toda aquela região da Ásia, é que esses nicolaítas eram pessoas que seguiam a doutrina, a filosofia gnóstica, de que já que o corpo é mau, então nós podemos fazer com ele o que quisermos, então nós podemos pecar à vontade, então nós podemos chutar o pau da barraca, nós podemos nos lamear, porque esse corpo não tem jeito mesmo, que vale a alma. Então, para muitos, os nicolaítas eram os seguidores do gnosticismo. E Jesus disse: vocês odeiam. E ele diz: essa também eu odeio. Então, isso nos mostra que existe um tipo de ódio que é natural. E existe um tipo de ódio que não é natural. Professor, agora complicou. Lá em cima, eles começaram a ter ódio das pessoas, né, que se diziam apóstolos, colocavam à prova, reprovavam, e aí esqueceram do amor. Esqueceram do amor. Então, eles passaram a confundir a pessoa com o erro. Por exemplo, é você não gostar dos católicos porque eles fazem coisas que divergem daquilo que nós cremos. É você não gostar de um espírita porque a doutrina deles é diferente da nossa e por aí vai. Então, esse tipo de coisa, Jesus, ele é contrário. Agir assim, Jesus não bate palmas, não aplaude. Mas o ódio à doutrina errada, aí Jesus eu também não gosta. Esse aí, vocês estão certos. Lá atrás, vocês estavam com ódio das pessoas. Tenham cuidado. Não tenham raiva das pessoas. Tentem enganá-las. Mas aqui não. Aqui ele diz assim, olha, mas tens a teu favor que odeias as obras. Eles não odiavam os nicolaítas. Eles odiavam as obras. Nós, cristãos, não podemos odiar o homossexual. Nós temos que odiar o homossexualismo. Não a prostituta, mas a prostituição. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então, Sim, meu pastor. então, qualquer coisa, vocês podem fazer a pergunta aí que eu pode parar, pode interromper. Aí ele sempre vai fazer uma promessa ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que ele não está dizendo assim, que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Ele diz assim, o que o Espírito diz. O que ele disse dessa carta é para todas as igrejas. Por isso é que a gente não concorda com aquela história dos historicistas que dizem: essa igreja era a igreja dos apóstolos. A igreja depois deles, a igreja da perseguição. A nossa igreja é a igreja de Laodiceia. Não. Por quê? Porque diz, o Senhor Jesus, ele diz, ouça o que o Espírito diz. Mas o Espírito diz a quem? Às igrejas, a todas as igrejas. Não somente aquelas 7, mas a todas. Aí diz, ao que vencer,
eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Isso aqui é um símbolo de vida eterna. Que está no paraíso de Deus. Então, paraíso era uma palavra persa que veio e entrou no mundo bíblico e, em alguns lugares do Novo Testamento, se tornou sinônimo das regiões celestiais, do céu, da presença de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, comer da árvore da vida, quer dizer, você vai ter a vida eterna, e essa vida eterna vai ser no paraíso, no céu, não aqui. Aqui a vida está dura, o Domiciano está correndo atrás, vocês estão numa luta terrível, mas se você vencer, você vai ter a vida eterna. E você vai morar no paraíso. Alguma pergunta? Vamos lá. Segunda carta é a carta de Não, Esmirna. Esmirna é uma das poucas cidades que existem até hoje. E ela fica ali perto de Éfeso. Se você pegar sua Bíblia lá atrás. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um acordo aí com vocês todos. Eu não vou mais perguntar, mas na hora que você tiver dúvida ou uma colocação, você só faz ligar o seu microfone e fazer que eu respondo ou ouço. Ok? Ok. Então vamos lá. ok, pastor. Então, essa cidade de Esmirna era muito famosa. Só que ela era leal a Roma. Ela, junto com Éfeso e Pérgamo e Sardes, que hospedava a Assembleia da Província. Então, naquela região, as autoridades se reuniam ali em Esmirna. Ela foi a primeira da Ásia a erigir um templo à deusa Roma e, posteriormente, ao imperador. Então, lá, o bicho estava pegando. Porque na cidade de Esmirna tinha o templo de adoração ao imperador. Aí, em 600 a.C., havia sido destruída por Aliates, rei da Lídia, mas quando Alexandre o Grande passou por ela, determinou que ela fosse reconstruída. Então, preste atenção, era uma cidade que tinha o culto do imperador, que foi destruída, morreu, e foi reconstruída, ressuscitou. Preste atenção a estas informações. Aí a cidade foi edificada próximo ao porto, sua arquitetura tornou-se uma das mais agradáveis cidades da Ásia. Então, lá tinha o templo de Zeus, que era o deus maior do helenismo, dos gregos, da deusa Cibele. Né? E aí, o que acontece? Em Esmirna, tinha um monte, chamado Monte Pagos, e uma bela avenida chamada de Rua de Ouro. Preste bem atenção. Em Esmirna, o povo se orgulhava de uma acrópole. Acro é monte, polis, cidade. Então, tinha uma cidade no alto, né? E em Esmirna tinha uma rua maravilhosa, uma rua conhecida no mundo inteiro. E essa rua era chamada de Rua de Ouro. Em Esmirna, tinha uma grande população judaica. Esse foi um dos grandes problemas. Então, o que aconteceu? Os judeus de Esmirna resolveram perseguir o cristianismo. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte: pode ser que os romanos confundam esse povo aí com a gente e acabem nos perseguindo. Então, eles sempre delatavam que houve um momento em que as perseguições só eram promovidas
caso alguém fizesse uma denúncia. Fulano é cristão. Ah, tem um grupo de cristãos se reunindo ali. Ah, eles estão fazendo coisas. Então, havia, os judeus eram os cabeças. Eles tinham perdido sua cidade. Jerusalém tinha sido queimada, tinha sido destruída pelos romanos. Eles estão agora vivendo em outro mundo, em outro lugar, em Éfeso. Então, eles estão com ódio desses cristãos. E aí eles não poupam os cristãos. Então, aí começa, agora que a gente já teve a introdução, Jesus vai se apresentar a essa igreja que sofre, está debaixo da perseguição, e tem gente morrendo, e tem gente com os bens confiscados. Ele diz: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último. Aquele que foi morto e reviveu. Essa expressão, primeiro e último, é uma expressão usada pelo profeta Isaías para Yahvé, Deus Pai. Aqui, Jesus diz que ele é o Yahvé. Então, o livro do Apocalipse é um dos livros que, à medida que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu me convenço de que ele é um livro que fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, para esse povo que está morrendo, lembre-se que a cidade dele foi destruída, foi reconstruída. Para esse povo que está com medo, vendo gente quase que todo dia ser presa, denunciada pelos judeus. Gente que os judeus estão caçando, que estão de olho neles, que eles não podem orar, que não podem fechar os olhos, que não podem cantar um louvor, que não podem dar um glória a Deus, que não podem falar o nome Yeshua. Porque tem judeu ali esperando a hora que ele faça qualquer gesto cristão para entregá-los às autoridades romanas. Esse povo que sabe que a qualquer hora eles estão sujeitos à morte na arena. Então Jesus disse para eles: olha, eu sou o primeiro e o último. Eu sou Deus lá do Antigo Testamento. Mas eu sou também aquele que foi morto e reviveu. Em outras palavras, eu morri, mas estou vivo. Se vocês morrerem, também viverão. Então, aqui eu coloquei os dois textos de Isaías, para você ver. E aí, agora vem uma mensagem de encorajamento para esse povo que está perseguido, atribulado, vigiado, e que não vai sair da cidade, porque Jesus não permite que eles escapem, eles têm que enfrentar. Jesus disse assim: conheço a tua tribulação e pobreza. Duas coisas. Né? A perseguição gerou a pobreza. Naquela época, o governo podia confiscar seus bens. Então, como o cristianismo era considerado relíquia ilícita, uma religião de bandidos, uma religião bandida, segundo Roma, então eles podiam tomar a fábrica, a mercearia, a loja, a pessoa perdia o emprego. Então, a tribulação, a perseguição, a angústia gerou pobreza. Muitos cristãos, principalmente quem tinha mais, acabou perdendo. Muita gente que prega a teologia da prosperidade precisava ler esses textos, mas não fazem questão de ler esses textos. Jesus: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ele diz: apesar de seres ricos. Então há um contraste. Ele diz: olha, materialmente vocês estão pobres. Vocês perderam tudo. Por isso que eu digo: cristianismo é religião de perda. Humanamente, fisicamente, materialmente falando. Esse povo aqui perdeu emprego, perdeu casa, perdeu loja.
Jesus, materialmente falando, conheço a pobreza de vocês. E aqui a palavra toqueia, pobreza mesmo, era pobreza de ir ao fundo do poço, de não ter nada. Ele diz assim, apesar de seres ricos, estou usando a versão século XXI, em outras traduções mais antigas, diz assim, mas tu és rico. Então, materialmente, pobres, espiritualmente, ricos. E ele diz assim, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Então, essa blasfêmia pode ser contra Deus ou contra o homem. Então, aqui pode ser as duas coisas. Os judeus, geralmente, eles blasfemavam contra Cristo. É tanto que Paulo chega em Corinto e ele diz assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Por quê? Porque os judeus blasfemavam do nome de Jesus. E também pode ser aqui o caso deles, além de estarem blasfemando contra o nome de Jesus, estarem denegrindo, sujando a imagem da igreja, delatando a igreja, buscando ocasião para entregar os irmãos nas mãos das autoridades romanas. Então, eles estão se opondo à igreja de Deus e se opondo ao Senhor da igreja. E aí Jesus diz, olha, isso aí é uma sinagoga, é um ajuntamento, é uma reunião de gente que pertence a Satanás. Esse povo diz que é judeu, mas não é. Eles são, na verdade, a igreja do diabo, sinagoga de Satanás. Eles estão trabalhando. Aquele povo não sabia que, perseguindo a igreja, eles estavam prestando um serviço ao diabo. O diabo é que era o Senhor deles. E aí Jesus diz assim, não temas as coisas que has de sofrer. Tem duas traduções, as coisas que tens de sofrer. Então, existem coisas que Deus não nos livra. Ele só manda não ter medo. Ele diz, olha, ele não diz assim, pessoal, se vocês orarem, eu vou livrar vocês. Ele diz, vocês vão passar. Ele diz, vocês vão sofrer. Vocês vão passar por isso. Aí ele diz assim, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Então, provavelmente ali os líderes, provavelmente os membros da igreja, muitos seriam colocados no cárcere. E o cárcere, comando, era o seguinte, ele não era como hoje as cadeias. Cadeia hoje, a pessoa vai lá, é presa, passa alguns dias e se solta. Às vezes passou uma noite. Mas o cárcere romano era diferente. O cárcere romano era um lugar onde a pessoa ficava esperando a definição do imperador ou da autoridade local. Se ele ia ser exilado ou se ele iria ser decapitado, morto. Se ele iria para a arena. Então Jesus diz, olha, vocês estão vendo aí, alguns de vós vão para a prisão. E lá na prisão vocês vão sentir o medo de serem condenados à morte. Morte nas arenas. Aí ele diz, tudo isso é para que sejais provados. A palavra provados é peirasmos. E ela pode ser traduzida por provação ou tentação. Então, por um lado,
o diabo estava tentando aqueles cristãos, através do medo, largarem a Cristo. E a permissão de Deus era uma provação para que aqueles irmãos, Deus estava dando a eles a oportunidade de serem leais a Deus acima da própria vida. E aí Jesus diz assim, e passareis por uma tribulação de 10 dias. E esses 10 dias, existe uma enorme quantidade de interpretações. Alguns acham que foram 10 imperadores, outros acham que eram 10 anos. Mas a melhor interpretação é que 10 dias significa que aquela perseguição, aquela tribulação, ela tinha os dias contados. Ou seja, não ia nem ser menos, nem ser mais. Tinha tido a permissão de Deus. E a segunda coisa é que ela seria curta, semelhante a 10 dias. Ou seja, seria uma perseguição, mas uma perseguição que está debaixo do controle de Deus, que tem dia e hora para começar e dia e hora para acabar. Por isso, os crentes podiam se manter firmes, sabendo que ela não seria estendida, que não seria até o fim da vida, mas que seria de pouco tempo e que serviria de prova. E aí o que acontece? Qual é o conselho, qual é o incentivo? Ele diz assim, ser fiel até a morte. Esse até aqui não quer. Existe geralmente duas interpretações. Uma é até ficar velho, até o fim da vida. A outra é, olha, seja fiel, mesmo que você seja condenado à morte. Mesmo que você tenha que mostrar esta fidelidade com o custo da sua própria vida. E aí, os escritores mais profundos que eu tenho, eles creem, como eu creio, nesta segunda, de não ser fiel até ficar velho, porque esse povo não tinha garantia de que ia ficar velho, de eu morrer a qualquer momento, mas a qualquer momento podia ter que provar a sua fé, e provar dando a própria vida. Então, Jesus disse, ser fiel até a morte, ou seja, se for necessário você morrer para manter sua lealdade, morra. E aí ele disse, se você fizer isso, eu te darei a coroa da vida. Isso aqui é um genitivo, esse da vida, que a gente pode traduzir assim, a coroa que é a vida. Jesus está dizendo, olha, você morre aqui e ganha a vida eterna. Eu não te livro da morte aqui, os homens podem te matar aqui, mas não podem te matar eternamente. É aquilo que Jesus disse, não temam os que matam o corpo, temam os que podem matar a alma. Aí diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, Jesus está dizendo, vocês podem passar pela primeira. Vocês podem passar pela morte física. Os romanos, incentivados pelos judeus, pagãos, podem matar vocês. Mas não podem matar a alma. O máximo que eles podem atingir é o corpo. Mas a alma, não. Aí ele diz, o vencedor de modo nenhum passará pela segunda morte. Ele está dizendo, se você morrer por minha causa, não tema, você não vai se perder. E aí agora surge a igreja de pé. E nós vamos ver como era Pérgamo. Era uma cidade esplêndida, tinha uma fortaleza, 400 metros de altitude. Então, a cidade de Pérgamo ficava sobre a planície do rio Cais e uma cidade ao pé do monte. Então, ela tinha uma fortaleza que ficava no alto do monte e a cidade ficava embaixo.
ela se tornou o centro urbano de destaque no terceiro século. E alguns pensam que os persas haviam deliberadamente impedido seu desenvolvimento por causa de suas condições militares naturais. Então, ela ficava numa posição geográfica, ela servia de forte, de lugar de defesa, de lugar inexpugnável, de fortaleza. Então, os persas não queriam que uma cidade dessa ficasse no caminho deles. Muito difícil. Era impossível conquistar essa cidade no alto, né? Essa verdadeira fortaleza. Aí, assim, quando os sucessores de Alexandre o Grande fizeram dela uma importante fortaleza militar, Lisímaco, que era um dos sucessores, rei da Trácia, confiou 9.000 talentos, uma grande porção de seu tesouro, aos cuidados do eunuco Filétero, que após a derrota de Lisímaco, em 281, começou a estabelecer seu próprio reino. Nos 150 anos seguintes, Pérgamo cresceu em poder sobre a dinastia Atalida, primeiro como rival e depois como aliada dos Seleucidas. E quando Alexandre morre, quando você fizer o trabalho, eu sugiro que vocês façam o trabalho. E, professor, como é que a gente faz o trabalho? Quando você pega um livro, lá nesse livro, vai ter assim, vai ter o sumário daquele livro. O que o autor vai tratar, os tópicos. Aí tem assim, um tópico, dois tópicos, três tópicos, quatro, A, B, C, D. Aí depois dos tópicos, a primeira coisa que ele faz lá no livro, que é o que eu coloco para vocês como conteúdo, aí ele vai comentar cada tópico daquele. Então, o que você faz para fazer esse trabalho? Você pega um livro de Daniel, escolhe um livro de Daniel, não deixe para fazer no último momento. Eu trabalho todos os dias. Hoje, ainda tive que correr bastante para preparar esta aula. Então, se você for fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, você vai perceber que, quando você olhar, já acabou. Então, o que acontece? Lembre-se desses dois cidadãos aqui. Tem o Eumenes e o Átalo, que eles vão construir a cidade, esse aqui, vai construir a cidade de Filadélfia. Aí daí amor fraternal, era o amor entre esses dois irmãos. O que acontece? Ela se aliou a Roma e tornou-se uma grande força como vassalo de Roma. Seu território se expandiu. Né? E agora o que acontece? Todavia a influência de Pérgamo decaiu depois que a cidade se aliou a Matrix. Sexto, do Ponto, em sua guerra contra Roma. Então, eles se revoltaram contra Roma e o negócio começou a ficar feio. Mas aí o que acontece? Roma sempre reconquistava. Eumenes, ele construiu essa acrópole, acrescentando um muro ao redor da cidade, o templo de Atena, um grande altar a Zeus e uma biblioteca com 200.000 volumes. Então, era um povo muito culto. Então, o que acontece? Pérgamo não era apenas um grande centro político, mas também um dos mais destacados centros intelectuais e religiosos. A cidade tornou-se o principal núcleo da Ásia. Templos e altares eram dedicados a Zeus, o rei. Tem o panteão, tudo Theos, Deus. Então, na religião grega tem o panteão, são todos os deuses. E chefiando, sendo presidente, uma espécie de o deus maior, né, é o Zeus. E esse Zeus era o deus salvador. Aí, quando chama Jesus de salvador, o negócio começa a pegar. Tinha também Atena, né, e tinha ali o Dionísio, que era o deus do vinho. Dionísio é o nome romano, Baco é o nome grego. Como Diana é romano, Artemis
E tinha o Asclepio, que era o deus da medicina. Um negócio lá, os irmãos ali estavam atribulados com tanta idolatria. Lá também tinha o culto ao imperador. O culto ao imperador. E o imperador ali se denominava Senhor, Salvador, Super e Deus. Então ele era o Salvador e o Deus. Então ali o povo era muito perseguido. Aí o que acontece? Nós vamos ver como é que Jesus se apresenta a essa cidade de Pérgamo, onde o negócio está feio. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa espada não é aquela mesma espada que a gente vê, né, lá em Hebreus. Mas o que acontece? Ali tinha um juiz romano, e o juiz romano tinha uma espada chamada de ronfaia. Era uma espada de dois gumes. E esse homem tinha poder para mandar matar. Então, a espada era um símbolo ali da justiça. E aí, Jesus, sabiamente, sabendo que todo mundo tem medo da ronfaia, da espada da justiça romana, ele diz assim diz aquele que tem a espada de dois gumes. Em outras palavras, Jesus disse, vocês estão pensando que o juiz, que quem manda, quem mata, quem dá a vida, é o juiz romano? Quem tem a ronfaia sou eu. Eu é que tenho essa espada. Eu é que posso matar e dar a vida. Porque ele vai pegar pesado. Aí você pode ver aí, era uma espada da traça, de folha larga, aquela espada assim, né, que impunha medo. Aí Jesus vai agora dizer para esse povo, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus só eu sei que você mora aí. Então, o normal era Jesus mandar correr. Mas Jesus não manda. O trono de Satanás é porque ali tinha o culto ao imperador, o templo em adoração ao imperador. E aí Jesus diz, ó, pessoal, eu sei. Você está pensando que Jesus não sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades? Jesus sei onde habita. É onde está o trono de Satanás. O negócio aí é pesado. Aí é daí que o diabo reina na Ásia toda. É daí que o poder dele se espalha. Aí ele diz assim, está o trono de Satanás. É aí onde vocês são obrigados, uma vez por ano, a ir lá queimar incenso. E como vocês não queimam incenso, então vocês são mortos. E aí Jesus, mas conservas o meu nome. Jesus disse para vocês não negar. Mesmo estando diante da estátua, vocês, mesmo morrendo, vocês não negaram. E não negaste a minha fé. Vocês não negaram o meu nome, nem negaram a fé, diante de tanta tribulação. Vocês não negaram. Vocês continuam crendo. Vocês não têm medo de testemunhar para as pessoas que vocês são cristãos. Mesmo nos dias de Antipas. Então, houve uma perseguição. E anti, quer dizer contra, paz todos. Antipas, existe uma história e ninguém sabe a origem correta, que diz que Antipas foi um bispo de Esmirna, que por causa da sua fé, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, uma espécie daqueles de coisa que faz churrasco, foi colocado dentro de um boi de bronze e foi assado vivo.
E aí cita essa coisa, desse homem que morreu por sua fé. Minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus faz questão de dizer, olha, já morreu? Onde Satanás habita, onde tem o trono, onde tem o templo, onde é exigida a adoração. E quem não adora é tido como bandido, é tido como perigoso, como nocivo, então tem que ser morto. E aí ele diz assim, aí vai, agora ele fez os elogios, agora tem a censura, tem a crítica. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens de igual modo os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que acontece? Jesus disse que lá naquela igreja, ele diz, porque tens aí os que seguem. Então tinha um grupo, e os estudiosos dizem que aqui não temos duas doutrinas erradas, duas heresias, mas uma só, com dois nomes. Porque Balaão quer dizer Baal, né? Senhor, conquistador, e povo. E Nicolau, ou Nicolaíta, quer dizer a mesma coisa, só que em grego. Nical, vencer, conquistar, e Laos, povo. Então, alguns dizem que é a mesma doutrina. E qual era a doutrina que esse povo ensinava e que Jesus é contrário? Eles diziam comer das comidas sacrificadas a ídolos e assim prostituírem. Então, o mais provável é que esse povo estava dizendo o seguinte: vocês podem participar dos festivais pagãos. Não tem problema nenhum vocês participarem dos festivais pagãos, assim como Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, aí chegou para Balaque e disse o seguinte: faça eles pecarem contra Deus, coloque as mulheres mais bonitas no meio deles, façam eles cometerem sexo impuro, e aí Deus se afasta deles. Então, tinha gente aqui fazendo, dando os mesmos conselhos de Balaão, dizendo, olha, vão para os festivais pagãos, né? Comam, bebam à vontade, deitem com as prostitutas, não tem problema nenhum. Vocês podem se deitar com as prostitutas. E aí ele está dizendo, induzindo-as a comer das coisas sacrificadas. Aqui não é só comer, mas era o participar do culto de adoração a ídolos e a se prostituírem. Então, eles não só eles participavam do culto todo, porque lá em Corinto tinha um povo que ia para os templos e não via maldade nenhuma. Mas aqui Jesus está dizendo que esse povo vai e pratica mesmo. Eles vão, comem, celebram, cantam e dormem com as prostitutas. E isso era o ensino que as pessoas, olha, é permitido. Um cristão pode fazer isso. Então, essa era a doutrina do Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Que nós já vimos que os nicolaítas são aquele povo, né, que seguidores do gnosticismo, que tem aquela história da divisão entre o corpo que é mau e o espírito que é bom. Então, já que o corpo era mau, então você pode se prostituir, você pode fazer tudo que não presta, você pode entregar o corpo para a gandaia, porque o que importa mesmo é o seu espírito. Aí Jesus faz uma exortação. Ele diz assim, portanto, arrepende-te
Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus sempre chama, nós já vimos que o remédio para todo problema espiritual é o arrependimento. O remédio para todo problema, para queda, para erro, para pecado, o remédio para toda falta de sintonia com Deus, para todo descaminho, é o arrependimento. E aí ele diz, se não te arrependeres, o grande problema é que a gente pensa, não, se eu me arrepender, eu volto para Deus. Mas alguns imaginam assim, se eu não me arrepender, Deus simplesmente se aparta de mim, nunca mais conversa comigo. Não, ele diz, se não te arrependeres, logo virei contra ti. E lutarei contra eles. Jesus disse, eu virei contra ti e contra os hereges. Contra ti, igreja, porque você tolerou. Porque você permitiu. Então, você também vai pagar. Você também vai ser incluído no castigo. Logo virei contra. Ele não vem a favor, ele vem contra. E lutarei contra eles. Eles quem? Os que seguiam as heresias, os que ensinavam as heresias. Um dos grandes problemas no estudo das igrejas é que você vai ver que o maior mal está dentro. É que o diabo vai tentar destruir a igreja de três maneiras. Quando você lê as igrejas do Apocalipse, o diabo imprime a perseguição, a morte, para muita gente desistir. Ele produz o esfriamento, em segundo lugar, e produz a heresia, para tentar corromper a igreja por dentro e assim destruí-la. Então, através da perseguição, ele impõe um medo, um terror. Através da heresia, ele quer corromper. Ou então ele diz, como ele diz lá para a igreja de Laodiceia, vocês estão certos. Se conformem ao mundo. Aí Jesus diz assim, logo virei contra ele e lutarei com a espada da minha boca. Aí todo mundo já sabia que era a ronfalha, né? A espada que causava terror. Aí Jesus faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se ele dissesse assim, olha, você é capaz de ouvir? Você quer ouvir? Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz, ao vencedor darei o maná. Lá no deserto, Deus proveu o maná. E uma pedra branca. E um novo nome. São três coisas. Maná, uma pedra branca e um novo nome. Esse maná escondido existem inúmeras interpretações a respeito do que seja o maná escondido. Então, eu coloquei aqui várias interpretações sobre o maná. Né? Havia uma lenda rabínica que, ao cair o maná do céu, também caíram pedras preciosas. A pedrinha branca, daí por isso tem essa questão da associação entre darei o maná e uma pedra branca. No mundo antigo, era a segunda, usava-se abacos feitos com pedras de cores, assim os cristãos são reconhecidos entre a multidão. Nos tribunais antigos usavam-se pedrinhas brancas e negras para dar o veredito. Então aqui nós temos sobre a pedra, aqui nós temos sobre o maná. Quando os filhos de Israel não tiveram o que comer, Deus enviou sobre eles o maná. Quando cessou a necessidade de receber o maná, não passou, entretanto, a memória que os judeus guardassem desse Deus, desse dom de Deus. Um vaso de maná foi guardado na Arca da Aliança. Aí, assim, o templo que tinha sido construído também tinha isso. Aí, assim, o vaso seria recuperado, portanto, para um judeu comer do maná escondido. Significava desfrutar das bênçãos da era messiânica.
Então, no judaísmo, comer o maná significa receber o Cristo. Lembra-se que Jesus disse: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, ou seja, quem não participar da minha era, ali não está falando da Santa Ceia, mas está falando da era messiânica. E então existia a questão da pedra. Esta pedra, existia uma infinidade de... Dizem que essa pedra, ela, quando havia dois amigos, eles partiam a pedra, e quando eles se separavam, um ficava com um pedaço, o outro ficava com a outra. E quando eles se reuniam de novo, então eles juntavam essas pedras. Então, alguns dizem que isso é uma garantia da vinda de Jesus. Outros diziam que havia outro costume, que a pessoa, quando ia para um tribunal, o juiz tinha duas pedras. Se ele desse a pedra preta, a pessoa estava frita, condenada. Se ele desse a pedra branca, ela estava absolvida, perdoada. E existia ainda um que servia para entrar nos festivais, era uma espécie de cartão para a pessoa entrar nos festivais de bilhete. Então, quando a pessoa tinha aquela pedra, então, muitos estudiosos acreditam que essa pedra branca quer dizer o convite, né, para entrar no banquete celestial. Alguma pergunta, pessoal? Vamos parar por aqui, porque a nossa hora já se foi há muito tempo. Alguma Não, pastor. pergunta? Não. Então,